Hoje vou falar de saliva, né? Por que avaliar a saliva e quando avaliar a saliva, né? Que eu acho que antes de saber como fazer, a gente precisa justamente saber isso. Qual o motivo? E em que circunstância? Vou avaliar a saliva de todo mundo? Né? Vou avaliar a saliva de situações específicas? Tá certo? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Tá certo? Então eu fiz aqui um roteirinho que eu vou discutir com vocês e durante, se vocês quiserem comentar, joia, eu fico feliz, tá certo? E aí também, se vocês conhecerem pessoas que possam se beneficiar com esse tema, manda no aviãozinho que é pro pessoal entrar, tá certo? Então vamos lá. Cecília, por que avaliar a saliva? Primeira coisa é que a saliva ela tem diversas funções que são importantes para a saúde bucal, mas para a saúde geral, né? Então tem funções da saliva que vão interferir na homeostase, no funcionamento adequado do organismo, né? E se eu conheço essas funções, qualquer alteração pode interferir nessas funções. Então vamos lá. A saliva é responsável pela autolimpeza bucal, né? Uma autolimpeza mecânica, né? O que eu costumo exemplificar para pacientes e para colegas? Imagina que um ser humano saudável produz em média 900 ml de saliva por dia, tá? Então essa história de 1,5 litro seria se a gente produzisse saliva em velocidade constante, mas dormindo, em repouso, a saliva diminui, né? Em algumas situações de estímulo, a saliva tem um incremento de produção, certo? Então, em média, 900 ml por dia. Quando chega um certo volume de saliva na minha boca, digamos 15, 20, 30 ml, dependendo do tamanho da boca, ou eu degluto, ou eu babo, não é verdade? Ou eu vou babar, ou eu vou deglutir. Então, num reflexo, a gente deglute. Uma pessoa que produz mais saliva, deglute mais vezes por dia. Faz sentido? Conta pra mim se faz sentido. Então, a pessoa... Meu áudio tá baixo? Vamos lá. Pessoal, comenta aqui se meu áudio tá baixo, tá certo? A gente teve esse relato. Vocês tinham dito que tava ok, eu fiquei tranquila. Deixa eu chegar mais pertinho. Tá? Então, vamos voltando aqui. Me dá um retorno aqui no comentário embaixo, que é pra eu ficar mais tranquila. Tá certo? Então, vamos lá. Uma pessoa que tem mais saliva vai deglutir mais vezes, porque toda vez que a boca enche aquele determinado volume de saliva, num reflexo, a ponta da língua encosta na papila incisiva, a gente oclui os dentes, suga as bochechas, né? Faz o movimento da língua em relação ao palato e deglute o dia inteiro, né? De forma inconsciente. Uma pessoa que tem mais saliva deglute mais vezes. E aí são bactérias que a pessoa vai removendo, são resíduos alimentares, são células descamadas. Então a autolimpeza de uma pessoa que tem boa saliva é melhor, certo? A saliva tem ação antimicrobiana, então não é só uma ação mecânica, tem uma ação química, né? São enzimas, são imunoglobulinas, são anticorpos. Então quem tem uma saliva melhor em quantidade e em qualidade vai ter essa ação química. A saliva é importante para a cicatrização, por isso que os animais, muitas vezes, gente, eles lambem a ferida. A gente fura o dedo, o que é que a gente faz intuitivamente? Dedo na boca, é ou não é? Não tô falando para ninguém que é ideal, porque a saliva também é rica em micro-organismos. Mas vejam, uma boca que tem salivação normal, ela cicatriza numa velocidade e numa qualidade melhor do que numa boca que tem quantidade ou qualidade alteradas. Então você vai falar, para que eu tenho que saber saliva, Cecília? Se você faz implante numa pessoa que tem saliva alterada, talvez você faça o implante perfeito, com a biossegurança perfeita e a pessoa tenha infecção secundária, porque a cicatrização da pessoa não é favorável pela alteração salivar, certo? Então a saliva, ela interfere também no equilíbrio do pH bucal por causa da capacidade tampão, né, daquele equilíbrio que a gente tem, que evita, que dificulta variações bruscas de paladar. Mesmo quando eu tomo um suco de limão ou quando eu bochecho bicarbonato, eu tenho uma alteração momentânea de pH e rapidamente a saliva tende a voltar para a normalidade, tende a voltar para a homeostasia. Thaís, a ação antimicrobiana de saliva pode ser eficaz contra o Covid? Pouco provável, minha linda. Por quê? Porque a gente ainda não tem imunidade. Percebe? A gente ainda não tem imunidade contra o Covid, tá? Mas é muito eficaz contra bactérias que crescem no biofilme.
Então, a saliva ela tem uma ação, sim, imune contra bactérias do biofilme. E isso vai interferir diretamente, especialmente onde? Doença periodontal, certo? A gente vai conversar disso melhor, tá? E aí, gente, além de eu ter essa função da saliva do equilíbrio, ácido básico, do tamponamento, eu tenho a função de remineralização, daquele equilíbrio do fosfato, né, com os íons, que permite que eu remineralize tecido dentário perdido, certo? Então, alterações salivares podem predispor a doença cárie, tá certo? É aquele paciente da gente que tem a higiene bacana, que não tem um consumo excessivo de açúcar, mas que tem cáries pela alteração salivar, tá? A saliva, ela tem uma função de diluição do suco gástrico. Vê que interessante, não sei se vocês já pensaram nisso. Quem tem mais saliva vai deglutir mais vezes, como eu já falei, e isso vai lubrificar o trato digestivo, o esôfago e até o estômago. Quem tem menos saliva, aquele ácido clorídrico produzido no estômago vai ficar parado ali nas paredes sem diluir tanto. E não estou dizendo que isso é relação causa e efeito, mas é um fator que pode predispor ao agravamento ou até ao surgimento de doenças como gastrite. Né? A pessoa tem uma predisposição, tem uma produção excessiva de ácido clorídrico, é uma pessoa estressada, é uma pessoa que tem alguma dieta alterada, e a alteração salivar é um fator a mais que predispõe, tá certo? Pensando em digestão, já que eu falei de diluição do suco gástrico, vocês lembram, questão de graduação, o nome da enzima que tem na saliva, que favorece, que atua na digestão do amido. Conta aí pra mim que eu vou tomar um copo d'água, porque afinal de contas, água é fundamental pra gente ter uma boa saliva, né? Tá aqui a garrafinha da última edição do curso, olhem que show, tá certo? Não é merchandising, não é jabá, eu vou beber água mesmo. Olha aí, Luísa e Thaís, amilase salivar, ou qual é o outro nome da enzima? Conta pra mim, o outro nome da enzima salivar que atua na digestão inicial do amido. Começa com P. Vocês lembram? Pitialina, tá certo? Então é uma função importante na digestão. Né? E a gente fala que saúde começa pela boca, tem gente que acha que é sensacionalismo, mas não, a digestão começa pela boca. Né? Você mastigar bem, você ter os dentes numa boa oclusão, ter uma boa mastigação, uma boa formação de um bolo alimentar, e a saliva vai ter essa função. A saliva, ela vai agregar esse bolo alimentar, vai tornar a deglutição confortável, vai favorecer as funções orais confortáveis, tá certo? Então, deglutição, fonação, né, formação do bolo alimentar, a mastigação, tudo vai ser mais confortável com saliva. Me dá um feedback se vocês estão me ouvindo. Alguém falou aí que travou a imagem, tá certo? Se vocês estão me escutando bem. A saliva também é importante para a percepção do paladar. Lembra que eu falei da autolimpeza bucal? Da remoção de resíduos por causa da saliva? Certo? Me dá esse feedback, gente, se vocês estão me ouvindo, se tá ok ou se tá travando, tá certo? Por favor. Ouvindo bem? Show! Então vamos lá. Autolimpeza, vamos lá. Eu comi uma tapioca, né? Ou o que quer que seja, um sorvete de chocolate, né? Se eu tenho uma salivação boa, mesmo que eu não tenha escovado os dentes, à medida que eu degluto, eu sugo minha língua, eu faço uma autolimpeza das minhas papilas gustativas da língua, né? Porque eu vou sugando essa língua e lavando com nova saliva. Quem tem menos saliva, os resíduos ficam mais acumulados na língua. Resíduos de alimento. Biofilme lingual, ele forma mais rápido porque eu perco a parte da ação física e química da saliva, da ação antimicrobiana, mas um pouquinho do que forma também, ele se desprende menos. Eu perco menos esse biofilme lingual, né? Porque ele neoforma e a deglutição e a renovação dessa saliva é um dos mecanismos de controle do biofilme lingual ou saburra, né? Como muita gente chama, que eu acho esse nome horroroso. Né? Muito feio esse nome saburra. Biofilme lingual é muito mais bonito, muito mais elegante. É ou não é? Certo? Então a percepção do paladar, a saliva é muito importante. Tanto pela desobstrução das papilas gustativas, o que favorece de na garfada seguinte eu sentir bem o sabor daquele alimento,
E a gente extrapola, tem alguns autores que falam isso, né? Na minha especialização de odontogeriatria eu perdi as contas do professor Fernando Montenegro falando isso, que pessoas com diabetes ou com hipertensão arterial sistêmica, que têm alteração salivar, sentem menos o sabor do alimento e podem utilizar mais sal e mais açúcar em suas dietas, e com isso atrapalhar o controle do diabetes e da pressão arterial. Então, sentir bem o sabor do alimento, gente, não é só prazer, não é só sentir o paladar daquela comida maravilhosa, né? Mas é um auxiliar, além do prazer e da qualidade de vida, no controle do diabetes e da doença periodontal, tá certo? Ou diabetes e hipertensão arterial, desculpa. Certo? Então tem a percepção do paladar. Outra coisa, na saliva existe uma proteína chamada gustina que atua nas papilas gustativas, auxiliando a maturação das papilas gustativas. Quer dizer o quê? Que quem tem saliva prejudicada em quantidade ou em qualidade pode não ter uma renovação adequada de papilas gustativas. Por isso, gente, que os pacientes aciálicos, com ausência total de saliva, ou com hipocialia ou hipossalivação, como a gente chama também, severa, muitas vezes ficam com a língua despapilada, com a língua careca. E isso traz muito desconforto, isso traz ardor, isso traz alteração de paladar, isso interfere na qualidade de vida dessas pessoas, né? Os pacientes oncológicos, em alguns tratamentos que causam redução severa de fluxo salivar, como a gente vai falar daqui a pouco, da quimioterapia, da radioterapia de cabeça e pescoço, em geral, podem, dependendo do fármaco, do quimioterápico, podem ter uma alteração severa do fluxo salivar e ficar com a língua despapilada, certo? Então, é por essa função cicatrizante, pela gustina, por todas as propriedades salivares, tá certo? A saliva tem duas funções interessantes que a gente nunca fala. Uma é manutenção do balanço hídrico. Vocês lembram quanto que eu falei que, em média, um adulto saudável produz por dia de saliva? Se lembram, põe aqui no chat para mim, certo? Então, se eu produzo uma quantidade X de saliva, eu vou deglutir de volta boa parte daquela saliva. Uma parte vai evaporar enquanto eu falo, né? Enquanto eu estou de boca aberta, distraído, assistindo a live, mas outra parte eu vou deglutir de volta. Se eu, por qualquer motivo, produzo menos saliva, ou se eu tenho, por exemplo, cialorreia, com extravasamento de saliva para fora da boca, estou fazendo babação ou drooling, como a gente chama, vamos falar isso em outras lives, o paciente está babando, eu estou perdendo saliva. Se eu sou respirador bucal e minha saliva evapora, se eu ronco, tenho apneia do sono e minha saliva evapora, eu estou perdendo saliva. E com isso pode interferir na manutenção do meu balanço hídrico. Como assim? Se evapora ou se eu babo 300 ml de saliva, certo? É como se eu tivesse consumido 300 ml a menos de líquido. E isso, a médio e longo prazo, pode deixar uma pessoa desidratada. Muito comum em pacientes especiais. Colocaram aqui 900 ml. Muito bem, gente. 1,5 litro é balela, tá? 1,5 litro seria se a pessoa ou tem um fluxo salivar maior do que a média, ou teria uma produção salivar constante, o que não ocorre. Tem alguns momentos que a saliva da gente diminui de quantidade, né? Especialmente no repouso, durante o sono, né? Que a gente saliva menos. É fisiológico, tá certo? Então, se eu babo ou se minha saliva evapora por qualquer condição, pode alterar a minha hidratação, a beleza da minha pele, o funcionamento do meu rim. Isso é saúde geral, né? E tem outra função importante que é a excreção de toxinas, tá? A saliva ela é muito utilizada como recurso diagnóstico, vai ser cada dia mais. Daqui a um tempo, anota aí no caderninho de vocês, daqui a um tempo, colher sangue para exame de sangue vai ser coisa arcaica. Vai ser ultrapassado, tomar uma picada, doer, toda a questão de biossegurança, eu vou poder cuspir no Eppendorf, no coletorzinho, e avaliar a minha glicose, ureia, TGO, TGP, fazer teste de DNA, fazer teste de Covid pela saliva. Por que não? Certo? Então a saliva ela tem essa finalidade, ela tem excreção de toxinas, então quase todas as toxinas, todos os medicamentos são eliminados na saliva, certo? E isso tem essa repercussão tanto para o diagnóstico, como eu citei, mas tem uma repercussão muito importante que é no monitoramento de doenças. Quem tem uma doença renal crônica, quem tem o diabetes, em vez de pegar um glicosímetro e furar o dedinho todo dia, vai poder medir pela saliva, gente.
Simples, barato, indolor, rápido, não invasivo. Então vejam o poder da saliva. Demais, né? Já pensaram nisso? Eu fico toda arrepiada. Fico mesmo. Dá pra ver aqui? Os poros arrepiados. Porque esse assunto é bom demais, é encantador demais, tá? Então, assim, primeiro motivo, por que avaliar a saliva? Porque a saliva tem muitas funções que interferem para a saúde bucal, para a saúde geral e a qualidade de vida. A Cris falou aqui, a saliva é quase sangue, de uma forma bem simplista, porque não é bem assim, porque a saliva ela é sangue filtrado, mas ela é modificada pelas glândulas salivares, mas a saliva é quase sangue filtrado. Eu não tenho hemácias na saliva, né? Eu não vou ter plaquetas na saliva, de uma saliva normal, mas eu vou ter várias substâncias que tem no sangue, que eu posso fazer até teste antidoping pela saliva, tá? Porque poucos laboratórios avaliam a saliva hoje. Um dos principais motivos, Cláudia, é porque os planos de saúde ainda não cobrem os exames salivares, então é uma questão de mercado. Porque em termos de tecnologia não é mais difícil. E digo mais, em termos de qualidade do resultado, para algumas medições, a avaliação salivar é muito mais confiável do que a avaliação sanguínea, do que a avaliação sérica. Especialmente o quê? Alguém arrisca? Hormônios. Certo? Então, se eu quero avaliar hormônio, cortisol, estrogênio, a saliva é mais confiável porque eu consigo avaliar o hormônio livre. Eu não estou avaliando só a avaliação sérica, eu tenho que fazer algumas análises bioquímicas para diferenciar o hormônio ligado às proteínas e o hormônio livre, e o salivar não. Certo? Excelente pergunta. Então, acima de tudo, é mercado, é hábito, né? É demanda, porque nem todos os profissionais pedem, nem todos os profissionais sabem disso, mas daqui a um tempo, gente, vai ser tão arcaico quanto usar grau, pistilo e paninho de linho, né, para fazer amálgama. Vão por mim. Quem é que já usou balancinha, grau e pistilo? Eu já, por incrível que pareça. Certo? Então, primeiro motivo, a saliva interfere na saúde e na qualidade de vida. Segundo motivo, alterações salivares de quantidade e de qualidade trazem repercussões importantes, certo? Trazem repercussões importantes que influenciam essa saúde e qualidade de vida. Se a saliva é importante e se minha saliva altera, vai interferir na minha saúde e na minha qualidade de vida. A gente já vai citar como, certo? Terceiro motivo por que é que a gente deve avaliar a saliva é que, presta atenção, isso aí é um dos principais motivos, na minha opinião. Tem um cara, acho que ele já se foi, é um pesquisador antigo que pesquisa saliva, que é o Egibne, que ele tem uma pesquisa que ele fala que, em geral, as pessoas só reclamam de sensação de boca seca, de xerostomia, depois que perdem metade ou mais da salivação. Vou repetir. Eu tô lá com minha saliva. Ela tá diminuindo dia após dia e eu não tô notando. Quando eu digo, meu Deus, que boca seca, tô o dia todinho bebendo água. Tem algo de errado, vou procurar um profissional. Quando a gente mede, normalmente, ela tá metade ou até menos de metade da saliva dessa pessoa. Então, gente, a gente avaliar a saliva como rotina em nossos consultórios, certo? Em serviço de home care, em serviço hospitalar. E aqui eu não falo só de cialometria, não. Eu falo de uma avaliação salivar ampla, né? A gente vai entender isso melhor. Isso é prevenção, isso é diagnóstico precoce. E a gente está na era da prevenção. Deixa eu ver o que vocês estão dizendo aqui. Olha aí, Alana, você já falou comigo, meu TCC é sobre saliva, maravilhoso. Passa para mim depois como é que tá, em que pé que tá nisso. Deixa eu ver o que tem aqui de pergunta. Thaís, não. Cris pergunta quais profissionais vão fazer esse exame. Laboratório de bioquímica, igual laboratório de exame de sangue. Vai colher lá, igual colhe sangue. Né? Então, assim, muito bacana, tá? Então, além de ter repercussões na saúde e na qualidade de vida, né? É diagnóstico precoce. Avaliar a saliva de forma rotineira pode favorecer diagnóstico precoce, que vai evitar, inclusive, prevenir problemas mais importantes, tá certo? Quarto motivo para avaliar a saliva, eu já citei. Avaliar a saliva é simples, é fácil. Se eu tiver meu espelho clínico, minha luvinha de procedimento,
um foco e um olho afiado para saber o que é que eu tenho que procurar, né? Porque se eu não sei para que caminho seguir, qualquer lugar serve, não é verdade? Já dizia o gato em Alice do País das Maravilhas. Se eu não sei qual caminho seguir, qualquer lugar serve. Se eu não sei o que eu preciso avaliar na saliva ou na boca em relação a repercussões salivares, não vou para lugar nenhum. Eu preciso saber o que avaliar. Se eu tiver um olho afiado e um pouquinho de conhecimento, basta isso. Dá para fazer uma avaliação salivar. Quer fazer uma cialometria? Se eu tiver um cronômetro do celular e um copinho de cafezinho descartável, eu avalio na unidade de saúde, avalio na casa do paciente, avalio onde for. Então é simples, é barato, é fácil, é indolor, é não invasivo, certo? É rápido. É muito rápido avaliar a saliva. Então isso daí, gente, justifica. Quem não avalia, normalmente, é por desconhecimento. Ana Cláudia pergunta quanto tempo a saliva pode ficar no potinho para ser avaliada se não tiver laboratório que faça exame em sua cidade. Ana, eu não sei te dizer exatamente como seria isso ou como seria uma conservação para mandar para outra cidade. Tá certo? Então eu prefiro não arriscar. Tá bom? Mas eu sei que aqui existe laboratórios que avaliam em outras cidades. A gente pode olhar isso, tá certo? Olhar isso com calma. Alana, eu quero um olho afiado. Como é que eu faço? Se eu pudesse, Alana, eu pegava meu olhinho e jogava aí pra você. Mas não é tão simples. Quer fazer um curso? Bom, a gente tá lançando mais uma edição do curso presencial da gente, prevista para junho. Tá certo? Mas conta pra mim, contem pra mim, vocês querem curso presencial ou vocês querem curso online de saliva? Conta pra mim essa história. Vocês querem presencial ou online? Karine, que bom que você tá aqui. Eu sei que Karine entende muito de testes salivares. Karine já fez curso de exames salivares. E ela fala que os reagentes dentro de cada tubo são de acordo com o exame. Então vamos lá, me diz se eu tô certa, Karine. Se eu quero colher um exame para um hormônio para cortisol, eu vou colocar um reagente diferente do que se eu quero avaliar o nível de ureia ali na saliva, né? Então assim, tem esse detalhe, né? Tem esse detalhe de se quiser colocar mais, tá, Karine, sobre exames salivares. Sempre contribui, tá certo? Vamos falar mais desse assunto mais pra frente? Estão comentando aí? Vão comentando que depois eu vou olhar todos os comentários. Se vocês querem online ou se vocês querem presencial, tá certo? Então vamos lá, gente. Falei dos motivos. Karine colocou aqui, depende do tipo de hormônio que se quer. Cada um tem seu tempo, né? Então assim, eu não sei como é que seria, põe aqui, Karine, como que seria pra mandar isso pra outra cidade. Né? Vamos lá. Então, a avaliação é simples, barata, indolor, rápida, não invasiva e traz respostas sobre a saúde bucal e sobre a saúde geral. Quando eu falo da avaliação salivar, não estou falando só de testes salivares, de hormônio, nada disso não. Eu falo da avaliação da glândula salivar, da avaliação da lubrificação da boca, da cialometria, de exames de imagem, de exames laboratoriais associados à saliva. Então eu tenho várias avaliações que são simples, baratas, de baixo custo, né? Avaliar a saliva, gente, quinto motivo, talvez um dos principais motivos, agrega valor ao cuidado que eu proporciono ao meu paciente, tá? Maria, Eliane, quem quer que seja, já são meus pacientes e se eu avalio saliva, eu agrego valor, né? Eu posso chegar para o meu paciente e dizer, nossa, fulana, tô notando aqui alguma alteração, tô notando que suas restaurações estão manchando com frequência, né? Ou que formou tártaro, né? Formou o cálculo periodontal mais rápido. Será que você está com alguma alteração salivar? Vamos medir o pH da sua saliva, porque, gente, pH tem tudo a ver com cálculo. Coloca aí pra mim se vocês sabem como que é o pH de uma pessoa que tem formação excessiva e acelerada, rápida de cálculo. O pH salivar tem relação com a cárie, né? O pH salivar tem relação com a halitose. Então eu tenho várias relações. Quem quiser botar no comentário como é que é o pH do cálculo, como é que é o pH da halitose, como é que é o pH da cárie, pra gente discutir isso, tá? Deixa eu ver aqui de perguntas.
Karine falou que o próprio laboratório já vende os tubos e o paciente pode pagar direto para o laboratório. E aí, Karine, aí eu posto pelo correio, por algum serviço de entrega? Olha aí, Rodrigo falou que quer curso presencial no Chile. Gente, eu vou amar. Eu vou amar. Minha saliva certamente estará alternada de tanto Carmenere que eu vou tomar. Vou tomar vinho Carmenere no Chile. Penso que quem já fez o curso de halitose presencial sabe os motivos de fazer o de saliva presencial. O que é que eu acho de fono avaliar saliva? Eu acredito muito na interdisciplinaridade, na transdisciplinaridade. Eu quero que todo mundo avalie saliva. Por que não? Ele vai avaliar saliva, mas o fono não vai tratar os problemas bucais decorrentes da falta de saliva. Entendem? Mas ele vai saber avaliar, porque fono trata muito, especialmente, de hipersalivação, de cialorreia, dos reflexos disso. Ele vai continuar agindo no quadrado dele, mas eu sou super a favor. Inclusive, eu orientei um TCC de uma fono fantástica, não sei se Rosângela tá aí ou se vai ver depois, uma pessoa que eu admiro muito, que foi sobre saliva, uma fono avaliando saliva, super acredito. Função exclusiva de dentista, isso é reserva de mercado. Espero que não doa em ninguém, mas isso é reserva de mercado. Vamos lá. Voltando para o pH. Cálculo, pH alcalino. Gente, vocês me deixam arrepiada. Adoro. 7,5 a 8, predisposição para cálculo. Gente, eles são gênios. E cárie, pH ácido, halitose, pH alcalino. Uma fitinha de pH ou um pHômetro avaliando a saliva, eu posso avaliar o pH salivar e em 10 segundos dar a resposta para o paciente. Pedir para ele cuspir no copinho, molhar ali, dei a resposta. Gente, isso agrega valor. Quinto motivo que eu disse, avaliar a saliva agrega valor ao cuidado. Eu tenho um paciente que chega para mim e fala, Cecília, eu passei anos raspando com o doutor fulano de tal, um grande profissional, fazendo tratamento periodontal, mas ninguém avaliou meu pH salivar. Percebem? Não é só para paciente com queixa de saliva, não. Hoje à tarde, deixa eu relatar para vocês. Hoje à tarde, eu avaliei um paciente que me procurou, que foi indicada por uma médica para mim. Então, vejam que bacana. É um diferencial de mercado na qualidade da assistência, né? Mas tem profissionais encaminhando pacientes para mim para eu avaliar por causa da saliva. E esse paciente foi indicado para mim porque ele tem ulcerações afetosas recorrentes de grandes severidades, úlceras inclusive maiores, que muitas vezes coalescem, que alteram a qualidade de vida do paciente, que tem infecção secundária, tá? E esse paciente tinha certeza, uma das convicções que ele tinha, que a saliva dele era muito ácida, não é isso que o paciente de ulceração aftosa recorrente pensa? A saliva é ácida. Quando a gente mediu a saliva, deu pH 7, cravadinho. A saliva dele é ácida? Não, a saliva dele é neutra. Então ele já tirou a ideia fixa da cabeça de anos e anos e anos que a saliva era ácida. Ele falou pra mim, Cecília, se você vai resolver minhas aftas, eu não sei, mas você tirou minha ideia fixa de acidez, porque inclusive ele fez por conta própria tratamento com protetor gástrico, com medicamentos que reduzem a acidez gástrica pela cisma, que a afta dele era da acidez. Vocês estão vendo aí? 10 segundos de avaliação de pH. E o paciente ficou feliz. Né, o valor que você cobrar, o preço que você cobrar na sua consulta, ele vai entender que valeu. Feito os pacientes dizem, Cecília, valeu cada centavo, valeu cada minuto passado aqui. Então o paciente ele se sente cuidado, ele está sendo cuidado, não é só para se sentir não. Porque a gente falar em agregar valor sem dar cuidado de fato, isso é leviano. Né? Isso é maquiagem, isso é fachada, eu estou falando de proporcionar um cuidado real. Né? Então, avaliar saliva agrega valor à qualidade de cuidado, mas avaliar saliva pode ser um mecanismo de diferenciação no mercado, a partir do momento que você pode receber novos pacientes que não iriam para você por outro problema. Eles não iriam fazer restauração com você, eles não iriam fazer próteses, cuidar de doença periodontal, fazer harmonização, o que quer que seja com você. Mas como você avalia saliva, ele vai te achar no Google, no Instagram, onde quer que seja. Ele vai para você encaminhado por outro profissional, quer seja dentista, médico, fonoaudiólogo, quer que seja. E você pode se inserir, você pode ampliar seu leque. Então são muitos motivos, gente, para a gente cuidar de saliva. Para a gente avaliar e para a gente tratar, tá? Deixa eu ver os comentários de vocês.
Já que diabetes altera o pH salivar, não necessariamente, não conheço nenhuma evidência que fale de forma significativa. O que a gente sabe é que no diabetes descompensado, o paciente pode ter mais glicose na saliva, e isso pode predispor a doença cárie. E altera o paladar também, qualquer substância acumulando na saliva. Thaís, que é uma live sobre síndrome da ardência bucal. Amo esse tema, Thaís. Amo, adoro. Eu e a professora Daiane, a gente tem aula sobre esse tema, a gente adora esse tema. Vamos fazer sim. Concierge, minha mentoranda querida. Como resolvo o problema do pH da saliva? Isso daria outra live, certo? Não tem um remedinho que vai resolver o pH. A gente tem que ir na origem. Quase sempre, quando a gente tem uma alteração de qualidade salivar, do pH, eu posso ter uma alteração de quantidade. Então, isso é importante ser avaliado, certo? Tem que fazer uma avaliação global, tem que avaliar a saúde bucal, a saúde geral do paciente para cuidar do pH, certo? Mas é uma questão importante de ser regulado. Onde que compra fitas de pH? Em lojas de bioquímica, que vende vidraria, reagentes para laboratórios de química. Compra online em vários locais. Essas lojas que vendem luva, bola de pilates, fralda, que vende produtos médicos em geral tem fita de pH. Tá? A gente gosta muito da fita de pH da Merck. O que fazer para modificar o pH do paciente? Já comentei isso, né? Que é uma coisa que daria uma live inteira, que a gente teria que discutir, tá certo? Mas, em geral, homeostase, tá certo? Adequação de hábitos, de estilo de vida, de medicamentos, de hidratação, de alimentação. Quando a gente está em equilíbrio, o corpo da gente fica em equilíbrio, certo? Então a gente precisa gostar de investigar, de avaliar, ter uma visão holística e a gente consegue melhorar sim, certo? Então falei aqui para vocês 6 motivos para avaliar a saliva, né? E esse último eu acho que chama atenção, né? A saliva pode ser um diferencial para você ter novos pacientes, para você receber encaminhamentos, tá certo? E para você proporcionar valor, qualidade, né, agregar valor ao teu tratamento para quem já é teu paciente ou para quem vai passar a tratar com você. Se a live vai ficar gravada, vai, Marjorie, vai ficar gravada, tá certo? Vai pro YouTube do curso Aguiar Rocha e vai ficar aqui no IGTV, tá certo? E quando eu avalio saliva, gente? Em que circunstâncias eu avalio saliva? Existe alguns autores que falam que saliva deveria ser avaliada em todo mundo. Eu acredito nisso. Quando eu digo ser avaliada em todo mundo, eu não estou falando cialometria em todo mundo, apesar de que há quem diga que a cialometria é para ser feita em todo mundo. Mas eu digo avaliar um pH, avaliar a lubrificação da boca, avaliar as glândulas salivares. Isso é de competência do cirurgião dentista, né? Avaliar saliva para alguns autores seria um exame básico de rotina, bem como fazer uma sondagem periodontal em todo mundo. Ah, Cecília, eu não sou periodontista, eu tenho que fazer um exame periodontal simplificado em todo mundo? Não necessariamente, mas você tem que fazer um PSR em todo mundo. Um exame periodontal básico. E se aquela pessoa tiver alterações do exame básico, você vai fazer o exame avançado. E é isso que eu digo de saliva. A gente deveria palpar a glândula salivar, observar a secreção salivar, observar a lubrificação da boca, observar sinais e sintomas de alteração salivar, questionar nosso paciente na anamnese. E se tiver qualquer alteração do tipo, aí sim, fazer uma avaliação mais profunda. E se você não faz a avaliação mais profunda, mandar para alguém, larga o osso. O paciente não vai deixar de ser seu. Ele vai ficar grato porque você encaminhou para alguém de sua confiança. Ou não quer largar o osso, então estuda a saliva, certo? Então vamos lá. Tem autores que falam que a saliva é um exame básico, assim como a sondagem periodontal, de acordo. E a gente tem dito de rotina, eu e a professora Daiane, a gente tem dito de rotina que a avaliação salivar, que a cialometria, que é essa avaliação salivar mais detalhada da quantidade e da qualidade de saliva, está para a saliva como o hemograma está para o sangue. Vejam que bacana. Vê se faz sentido para vocês. Comenta aqui comigo, aqui embaixo nos comentários. A avaliação, a cialometria está para a saliva, como o hemograma está para o sangue. Show, né não, gente? Lindo, né? Deixa eu ver o que vocês estão dizendo mais. Probióticos podem ajudar?
Probióticos podem ajudar, inclusive, a equilibrar o pH salivar, pode sim, tá? Mas não seria a primeira linha de tratamento, seria um recurso auxiliar. Amo probiótico, acho que a gente já tem live sobre probiótico, depois vocês pedem o link pra gente que eu passo, tá certo? É um recurso que a gente deveria dominar mais. Medicamentos devem alterar bastante? Alteram bastante, alteram a quantidade e a qualidade salivar. Liliane pergunta, saliva artificial auxilia? Auxilia para dar conforto nos pacientes com deficiência de saliva, na quantidade e na qualidade, então proporciona conforto, né? E pode ser fundamental para pessoas que não têm capacidade de estimular a saliva. Quando eu posso estimular a saliva, é minha escolha. Então vejam bem, eu não dou substituto salivar, o tratamento é esse e pronto, porque é um produto, é artificial, é paliativo. Em alguns casos é a única opção que eu tenho, em outros vai ser um recurso auxiliar enquanto eu estimulo a saliva. Certo? Então vamos lá. Posso avaliar preventivamente todos os pacientes, de acordo, mas segundo a situação de quando que eu vou fazer uma avaliação de saliva? Quando o meu paciente relatar qualquer queixa de alteração salivar na anamnese. Quando o paciente chega na anamnese para mim e faz assim, Cecília, eu tô aqui porque eu tenho sensação de falta de saliva, eu tenho sensação de boca seca, eu tenho sede frequente, eu tenho sensação de excesso de saliva. Eu tenho tanta saliva, Cecília, que eu babo, que eu engasgo, que eu molho a roupa, que eu fico com entalo, com pigarro. Então, assim, o paciente relata diretamente, ele diz, doutora, eu tenho problema de saliva. Nem sempre ele te procura por esse motivo, mas quando você está conversando com ele, ele comenta. Isso daí já tem que levantar a anteninha para a gente avaliar a saliva. O paciente relata a sensação de falta ou de excesso. Mas não só isso. Gente, o que eu recebo de queixa aqui nos comentários do Instagram Hálito RN, tá? Do Instagram Doutora Cecília Aguiar, do Instagram H3 Odonto, do Instagram do curso Aguiar e Rocha, a professora Daiane recebe também. Queixa de saliva grossa, de saliva pegajosa ou de saliva com espuma. Então nem sempre é falta ou excesso. A gente fica focado em falta e excesso. Mas tem paciente que tem a quantidade normal, que ele não reclama de quantidade, mas ele diz, Cecília, eu sinto minha saliva grossa. Eu abro a boca, faz fiapo, faz fiozinho. Eu tenho vergonha, né? Eu acho feio, fica parecendo as teias do Homem-Aranha. Tá? Eu sinto saliva pegajosa. Minha saliva eu tento engolir, mas ela não desce. Minha saliva, Cecília, parece um mingau. Já ouvi essa história várias vezes. Cecília, minha saliva tem espuma. Às vezes eu tenho náusea de engolir, ou às vezes eu pego uma aguinha para dar um golinho. Faz um bochecho, o paciente, ó. Faz um bochecho para diluir aquela saliva para conseguir deglutir, porque ele tem nojo, porque ele tem asco da saliva. Tive um caso de um paciente que andava com a caneca, cuspindo na caneca, outro cuspia no chão, outro cuspia no lenço. Gente, como isso altera a qualidade de vida? Como isso é feio? Como isso é sem estética, sem etiqueta? Né? É uma queixa que você resolve e a pessoa fica grata, a esposa fica grata, os filhos ficam gratos, porque é muito difícil conviver com alguém e ser esse alguém que tem esse problema. Verinha fala aqui. É viável fazer uma análise microscópica dos componentes da saliva? Seria um diferencial ao ponto de ver os componentes e suas peculiaridades? Isso é mais em pesquisa, Vera. Tem algumas pesquisas que avaliam os componentes propriamente. Não é rotina, talvez a gente tenha recursos para isso. A gente é muito ligado em tecnologia. E eu não tenho nada contra a tecnologia, eu amo tecnologia. Mas a gente tem que entender, gente, que a clínica ainda é soberana. No dia que a clínica deixar de ser soberana, a gente vai ser substituído por robôs e máquinas, porque a gente vai ser desnecessário. E não existe tecnologia mais rica e mais linda do que um olho afiado. Porque senão eu teria que avaliar toda a saliva, todo mundo no microscópio. E às vezes o olhinho afiado, eu vejo ali uma saliva espumosa. Quem é que nunca foi tirar um espelho clínico da boca do paciente na hora que tirou, teve que enrolar, parecia que você estava ali enrolando a parmegiana, aquele queijinho derretido. Você pegou a fatia de pizza, pegou o pedacinho de parmegiana e puxou aquele fio de queijo. A gente fica brigando com a saliva. Gente, isso é motivo suficiente para avaliar melhor a saliva daquele paciente. Percebem? Então, nada vai substituir o olho humano. Flavinha, significado de espuma na saliva. A gente fez até uma postagem sobre isso. Não há evidências,
tá? De qual o motivo de ter espuma na saliva. Saliva com volume reduzido normalmente tem espuma, e saliva com muita mucina, muito viscosa, normalmente traz espuma. Essa é a verificação da gente, certo? Dai, amiga, minha irmã, só olhando a gente já consegue tirar muitas conclusões preciosas. Consegue, gente. E é terrível, porque às vezes a gente tá... Agora não, que tá todo mundo de máscara, mas eu tô conversando com alguém, com a caixa do supermercado, e começa a fazer fio na saliva, e eu tô olhando ali, sabe? A gente fica avaliando, e eu começo a imaginar quais são os motivos. Tenho vontade de chamar a pessoa: ei, você tá se hidratando bem? Porque sua saliva tá fazendo fio. Você é fumante? O que é que ocorre? Tá comendo muita proteína, tá com a saliva grossa, mas a gente não pode fazer isso, né, gente? É estranho, né? A pessoa não pediu nem permissão e a gente vai invadindo. Daí colocou aqui: vamos falar melhor sobre isso na próxima live. Vamos, gente. Quinta-feira, toda quinta-feira, curso Aguiar e Rocha vai ter live. Próxima quinta vai ser uma live show com a professora Daiane. Hoje eu estou falando por que avaliar e quando avaliar. Próxima quinta, a professora Dai vai falar como avaliar a saliva. Vejam que bacana. Então vai fazer um link. A gente vai casando os conteúdos, tá certo? Quinta-feira, 21 horas, não percam. Vocês viram como eu tô propagandista? O que mais? Então vamos lá. Primeiro motivo é quando avaliar a saliva, preventivamente, para todos os pacientes, uma avaliação básica. E segundo momento de quando avaliar a saliva, quando o paciente relatar a queixa de alteração salivar na anamnese. Ele queixa diretamente da saliva. Alguém pediu para falar mais de pH, a gente vai colocar na lista de lives da gente, para melhor servi-la, Tere Ribeiro, uma live sobre pH salivar, mas eu não posso entrar nisso hoje, senão eu não completo minha pauta, tá certo? Pois é, Dai, por favor, amiga, vai anotando aí os temas, tá certo? Os temas que a galera quer, inclusive SAB, síndrome da ardência bucal, qual foi o outro tema? pH salivar, que é pra gente pensar no assunto. Vou avaliar a saliva de forma rotineira, uma avaliação básica, e se for necessário uma avaliação mais detalhada. Vou avaliar a saliva segundo a circunstância, quando o paciente fala: minha saliva é muita, minha saliva é pouca, minha saliva é grossa, minha saliva é espumenta, minha saliva é pegajosa, eu tenho nojo da minha saliva. Tem que avaliar. Terceiro motivo, quando o paciente relata na anamnese problemas ou fatores que podem estar relacionados a alterações salivares. Como assim? Ele tem hábitos, ele está fazendo tratamentos, ele está usando medicamentos, ele tem doenças, ele tem situações que podem estar associadas à disfunção salivar, né? Por exemplo, tratamentos, né? O Ciege colocou aqui. Então vamos lá. Que situações são essas? O paciente tem halitose. Eu percebo a halitose com o meu olfato ou ele reclama que ele está com halitose? Tem que avaliar a saliva. Cecília, você está dizendo que a halitose é por alteração salivar? Não necessariamente, mas é um dos principais fatores associados à halitose. Dá uma live, né, Dai? Saliva versus halitose. Põe aí na lista também. Outra circunstância que eu preciso avaliar a saliva, né? Aquilo que eu falei. Terceiro motivo, o paciente relata na anamnese, ele relata problemas, fatores de risco associados a alterações salivares. A halitose é um fator de risco. Outro fator de risco, formação recorrente de biofilme lingual. O paciente forma muita saburra na língua. O paciente limpou a língua de manhã, meio-dia a língua já está cheia, já está branca. E aí o paciente raspa, e o biofilme lingual neoforma. E limpar a língua não é tratamento eficiente para a formação excessiva de biofilme lingual. Eu tenho que avaliar vários fatores, dentre eles, avaliar a saliva. Isso dá outra live, né, Dai? Biofilme lingual versus saliva. Gente, que coisa. Vamos lá. Outro motivo, outro fator de risco que o paciente pode me relatar que eu preciso avaliar a saliva. O paciente tem alteração no paladar. O paciente sente pouco gosto, ele tem hipogeusia ou ele tem digeusia, né? Que é aquela alteração de paladar onde o paciente tem gosto persistente. Gosto metálico persistente, gosto amargo persistente. E eu preciso avaliar a saliva, certo? O paciente que tem ardência bucal ou síndrome da ardência bucal. A ardência bucal pode ser pela falta de saliva e a SAB, a síndrome da ardência bucal, é uma tríade que tem relação com alteração salivar, certo? Com alteração de paladar
né, e com a dor, com a ardência. Então, dificilmente a síndrome da ardência bucal, ela tem ardência sozinha. Geralmente, a pessoa, além da ardência da dor, ela tem alteração salivar e de paladar, certo? Outro fator de risco que o paciente me relata na anamnese, que eu preciso avaliar a saliva, úlceras afetosas recorrentes, tá? Então, uma deficiência na composição ou na quantidade salivar pode ser um motivo para o paciente ter ulceração recorrente. Outra questão aqui, Santiago colocou, gestantes podem ter produção excessiva de saliva? Pode sim, certo? Isso é um dos fatores, né? Chega ali com a queixa de produção excessiva de saliva, eu vou procurar se ela tem o diagnóstico, se ela está ciente da gestação, ok, senão eu vou pedir exame, tá certo? Que mais? Úlcera aftosa recorrente, dificuldade de usar prótese removível, você fez aquela prótese linda, moldou com o melhor material, com a melhor técnica, fez com laboratório top, fez todas as etapas, a prótese está boa, está estética, mas está com dificuldade de usar a prótese. Ah, Cecília, meu paciente pode ter pouco osso? Pode, mas ele pode ter todo o osso do mundo. Se falta saliva na quantidade ou na qualidade, às vezes a quantidade é boa, mas a saliva é fluida demais, é rala demais, e não faz aquela película de retenção, especialmente da prótese superior, da prótese com o palato. Então, a saliva, ela faz o papel de um corega, e a falta de saliva compromete de forma direta, de forma decisiva, tá? Então, o paciente na anamnese, ele reclama de engasgo, de pigarro, de sensação de entalo, de sensação de bolo na garganta, isso é motivo de avaliar a saliva. Se ele relata mudança de escolhas alimentares, certo? Começa a querer só comer alimento molhado, alimento pastoso, porque na hora que vai comer frango assado com farofa, ele engasga ou ele entala, certo? Então, mudança de dieta, de preferência alimentar é um fator importante. Gente, para quem atua com pacientes especiais, para pacientes em home care, para paciente hospitalizado, pneumonia de repetição é um motivo de avaliar saliva. Pessoas que têm pneumonia de repetição, um dos motivos de supercrescimento de desbiose bucal, de crescimento de patógenos respiratórios e de aspiração de saliva, provocando aquela pneumonia aspirativa, é alteração salivar. Tá? Que mais? Ronco e apneia do sono, tá? Porque a saliva evapora. Né? Do mesmo jeito que quem precisa de suporte de oxigênio, que usa máscara de Venturi, que está entubado, então tem alteração salivar, tá certo? Respirador bucal, pessoas que usam medicamentos que causam alterações salivares. Eu tenho medicamentos que reduzem saliva, eu tenho medicamentos que aumentam saliva, certo? Daí, fosse citar, seria uma live também, tá certo? Amiga, Dai, se você quiser ir respondendo por aí, ou quem quiser perguntar depois... pra gente no chat, pode perguntar também. Pode perguntar agora, mas se por algum motivo eu pular alguma pergunta, coloca lá no chat que a gente responde, vai ser um prazer. Então, voltando para a história, né? Que as condições, tratamentos, doenças que o paciente relata na anamnese, que eu tenho que dizer, seu fulano, o senhor me relatou que é respirador bucal, o que usa equipamento para ronco, usa BIPAP, usa CPAP, né? E aquilo ali fica ventilando, né? Nem sempre, algumas vezes no nariz, mas outras vezes em boca, usa suporte de oxigênio por qualquer motivo, é importante avaliar a saliva. O paciente é diabético, precisa avaliar a saliva. Diabético tem redução importante na salivação, tá? O paciente tem disfunções da tireoide, tá? Tem hipertireoidismo ou tem hipotireoidismo, pode ter alteração salivar, tá certo? No hipertireoidismo, quando ele está descompensado, que o paciente tem sudorese excessiva, né? Tem diurese maior, tem o aumento do fluxo sanguíneo, da frequência cardíaca, isso pode alterar a saliva. E na hipossalivação ele produz menos saliva mesmo, tá? Oxibutenina faz muita diferença, a boca fica extremamente seca, sim, certo? Na verdade, todo antihipertensivo, antihistamínico para alergia, antihistamínico H2 para estômago, antidepressivo, medicamento ansiolítico, quase todos alteram a saliva. E alguns medicamentos aumentam a saliva também, não só reduzem, tá? Como lítio, como clozapina, tá? Como algumas toxinas que aumentam a saliva de forma muito excessiva, tá certo? Então, medicamentos, doenças que reduzem ou que aumentam a saliva,
certo? Tem doenças que reduzem ou que aumentam. Então, a pessoa citou alguma doença ou algum tratamento para a doença que pode também alterar a saliva. Reduzir saliva, especialmente o quê? Radioterapia em cabeça e pescoço, algumas quimioterapias, a iodoterapia para alterações de tireoide, né? Algumas cirurgias em face. O que está sendo muito associado ultimamente à hipossalivação é a bichectomia, que a gente mexe nessa região e é muito perto de qual glândula? Glândula parótida, certo? Então a gente tem que levar isso em conta, tá certo? A pessoa relatou medicamentos, doenças, tratamentos, condições, hábitos que alteram a saliva, precisa avaliar. Esses dias, gente, olha que bacana, recebi encaminhamento de uma dermatologista, né, que estava fazendo tratamento com uma paciente, com Roacutan, com isotretinoína, que é aquele medicamento para acne, que seca tudo, inclusive a saliva, e mandou a paciente para eu cuidar da saliva dela. Olha que bacana quando a gente faz, quando a gente conscientiza, quando o médico sabe que tem dentista que sabe cuidar de saliva, né? Que bacana. Então vamos lá. Quarta circunstância que eu tenho que avaliar a saliva. Quando no exame físico, estou aqui na anamnese não, estou com a mão na massa, estou com o meu refletor, estou com o meu espelho, estou ali com o meu olho afiado, olhando aquela boca, e eu vejo sinais clínicos. O paciente não me relatou, mas o sinal grita para mim, eu preciso do olho afiado que eu falei para vocês. Sinais clínicos sugestivos de alterações salivares. Por exemplo, próteses dentárias removíveis que estão bem confeccionadas, mas que estão traumatizando, que estão com a retenção ruim no caso da prótese superior. Infecções fúngicas e estomatite de repetição, pode ser alteração salivar. Doença periodontal desproporcional à quantidade de biofilme, desproporcional à higiene do paciente. Cálculo de formação excessiva, volumosa ou rápida. É aquele paciente que eu raspo, daqui a 15 dias, daqui a 3 semanas já tem cálculo. Será que tudo é falta de higiene? Ou será que a saliva não está contribuindo ali? Né? Vejam que bacana. Halitose, restaurações manchadas. Então, todas essas situações são motivos para avaliar a saliva, tá? Deixa eu ver as perguntas que vocês estão fazendo aqui. Dai colocou aqui diuréticos. Santiago Marjorie, descalcificação pode ser pela saliva. Quando você fala descalcificação, é desmineralização do dente? Pode sim, porque a saliva ela tem uma função importante na capacidade de tampão e na remineralização, né? E a saliva também tem uma ação química e mecânica sobre o biofilme. Então, se eu tenho saliva prejudicada, meu biofilme vai crescer mais rápido, com uma composição diferente. Isso causa desbiose bucal, que favorece a problemas como, dependendo do tipo de desbiose, a doença cárie. Especialmente quando o paciente consome açúcar na dieta e quando a higiene falha, né? E aí, além desse biofilme, dessa desbiose, né, o paciente pode ter problema na remineralização e na manutenção do tampão salivar. Tá? Bariátricos podem ter ulceração salivar, especialmente quando eles estão naquela fase inicial de adaptação, que tomam no copinho, né? Que tem que de meia em meia hora tomar aquele copinho. E aí, gente, muitas vezes o volume que ele consegue consumir durante o dia é pequeno, ele desidrata. E se você tá com uma desidratação por qualquer motivo, você tem alteração salivar. Então pode sim. Tá? Como também o bariátrico, quando ele tá com um refluxo, né? Muitas vezes um refluxo até fisiológico no início do pós-operatório, ele pode ter inclusive a sensação de muita saliva. Ele pode ter um aumento de produção salivar, a hipersalivação, né? Então o bariátrico ele tem vários motivos. Daria uma live, saliva em bariátricos. O que você diz sobre a saliva, quantidade e qualidade de pacientes como frentista de posto de gasolina que estão expostos a produtos à base de benzeno? Olha só, é possível que tenha alteração, tá? Mas eu não conheço um estudo que fale sobre isso, né? O que deveriam é que esses pacientes deveriam utilizar EPI, máscara com a proteção respiratória, e a gente vê que dificilmente eles usam. Ou vira sutiã de papada, a máscara fica pendurada aqui embaixo. Né? Então, sutiã de papada, vocês viram que coisa elegante? Meu Deus, que horror. Pois é, então assim, eu não sei te dizer, mas é possível sim, tá? É possível que eles tenham outras alterações na saliva além de saúde, mas é possível que tenham alteração sim. Ó, professora Dai já fez bariátrica e teve queda na produção salivar momentaneamente.
Com certeza. Vou colocar aqui na minha lista, Dai. Queilite angular. Queilite angular, aquela infecção fúngica nas comissuras, né? Pode ser por alteração salivar, especialmente quando eu tenho cialorreia, quando eu tenho extravasamento de saliva. Então, nem sempre o paciente tem perda de dimensão vertical. Mas porque ele baba, ele pode ter queilite. Ele pode ter estomatite, deixa eu anotar aqui, estomatite no mento e na face. Isso quando falta de saliva? Não, excesso de saliva. Certo? Então, o paciente que tem excesso de produção, não necessariamente de produção, mas tem acúmulo, às vezes ele produz a quantidade normal de saliva, mas ele tá babando, né? E isso pode causar queilite, estomatite. Gente, deu 1 hora de live, o Instagram vai me cortar, vai cortar a gente, né? Então, eu ficaria aqui a noite toda falando com vocês, certo? Se cair, eu queria dizer que é um prazer, que eu tô aqui com muita alegria, que eu amo dividir esse tema, e eu acho que quando a gente fala com alegria, com vontade, a gente contamina com essa energia positiva, não é verdade? Eu fico literalmente com a boca cheia d'água quando eu falo desse assunto. Fico salivando, certo? Então fico feliz que vocês estão aqui comigo. Mando um beijo para cada um dos meus alunos, presenciais ou virtuais, de graduação, de pós-graduação que estão comigo, colegas da aba. É um prazer enorme falar desse tema com vocês. Tá certo? Coloquem os comentários depois, comenta com a gente no privado se tem algum tema que vocês querem que fale. E se quiserem comentar qual foi o ponto forte, o que vocês lembraram, o que marcou sobre essa live, comenta também. Compartilha nos stories, vamos disseminar, vamos divulgar esse assunto, tá certo? Então, para os avisos, próxima quinta, 21 horas, live com a professora Daiane Rocha, nesta página, Curso HE Rocha, sobre como avaliar saliva. Hoje a gente falou por quê e em que circunstâncias. Quinta-feira a professora Daiane vai falar como avaliar a saliva, certo? E a gente vai estar lançando em breve um curso presencial de saliva em junho, no Rio de Janeiro. Quem tiver interesse de curso presencial, procura a gente, tá certo? Quem quiser curso online, procura também, manda no privado, que é pra gente fazer uma lista pra gente organizar isso, tá certo? Obrigada, boa semana a todos, com muita energia, com muita fé, tá certo? Que tempos melhores, né? Enquanto isso a gente vai discutindo, a gente vai estudando, porque a gente não pode parar, não é isso? E fiquem com Deus. Prazer enorme, boa noite a todos. Tchau, tchau.